Giovanni Afonso, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Dias agitados na Vila Belmiro, Giovanni Afonso. O zagueiro Jair continua na mira do Porto de Portugal, hein? O Porto que está fechando com o jogador argentino da Udinese, mas pode contratar os dois, hein, Giovanni Afonso? Traga atualizações e, claro, tem um novo nome surgindo como possibilidade para defender o Santos no sistema defensivo. É isso, Marcão. O Porto segue tentando a contratação do zagueiro Jair após o Santos recusar a primeira proposta do clube português. Ali o Porto está considerando a contraproposta feita pela diretoria do presidente Marcelo Teixeira. Inicialmente, o Porto ofereceu 15 milhões de euros. 12 milhões de euros pagos em 3 parcelas, mas o Wendel Silva sendo cedido em definitivo para o Santos Futebol Clube. Esses valores, essas condições, o Santos não aceitou e fez uma contraproposta pedindo 8 milhões de euros à vista, mais 7 milhões de euros parcelados em 4 vezes de 1.750.000 euros, Marcão. O Porto segue analisando essa proposta e ainda quer contar com o Jair, apesar do clube português ter fechado a contratação do zagueiro Nahuen da Udinese, jogador argentino que defende o clube italiano. Eles ainda devem tentar mais uma investida pelo zagueiro Jair e o Santos não descarta negociá-lo ainda nessa janela de transferências, Marcão. Para o seu lugar, o Santos já estuda algumas possibilidades e são duas, Marcão. A primeira do zagueiro Luan Pérez, um velho conhecido, passou por aqui de 2019 a 2021. O Santos analisa uma possível contratação desse jogador caso o Jair seja negociado. E um outro nome que surgiu agora há pouco, informação trazida pelo Bruno Andrade da UOL, é o nome do zagueiro Richelli, jogador que defende o Famalicão de Portugal. Ele foi revelado pelo Mirassol e desde 2019 defende as cores do Famalicão e o Santos estaria estudando uma proposta para esse jogador, Marcão. Então, em termos de sistemas defensivos, o Santos segue negociando a venda do Jair e estaria de olho tanto em Luan Pérez como também no zagueiro Richelli do Famalicão. Tá aí. O Richelli, esse jogador, tem 25 anos de idade. Aliás, 25 anos de idade, 1,87 m. Está jogando pelo Famalicão desde julho de 2019. Tem contrato com o clube português até junho de 2027, né? 1,87 m, tem 169 jogos na carreira, 8 gols marcados e 1 assistência. Só atuou por 2 clubes na carreira, Famalicão e também Mirassol. 152 jogos pelo Famalicão, 17 pelo Mirassol. Eu confesso que me lembro muito pouco do Richelli jogando aqui no futebol brasileiro. De nome não me é estranho o Richelli. Porém, faz muito tempo que o jogador atua já no futebol português, né? Trouxemos aqui, está há quase 5 anos jogando no Famalicão de Portugal. É um jogador até certo ponto desconhecido para o público brasileiro. Os números do jogador não empolgam tanto, não. Agora, sobre a questão do Jair, tem uma informação do próprio Bruno Andrade, Giovanni, que me chamou a atenção, que o Porto de Portugal estaria contratando o Jair, ou tentando contratar o Jair, por empréstimo com opção de compra. Essa é uma informação diferente das demais informações que surgem sobre o Jair, não é isso, Giovanni? Marcão, é uma possibilidade trazida pelo Bruno Andrade, mas aquilo que a gente tem de informação seria praticamente inviável o Santos emprestar o Jair sem uma garantia que de fato o Porto pagasse por esse jogador, né, Marcão? Ali o Santos conta com o Jair, tanto em termos financeiros, mas principalmente em termos esportivos. O Jair hoje é o parceiro de zaga do Gil, então aquilo que a gente tem de informação, claro, a gente respeita a informação do colega Bruno Andrade, mas de que o Santos dificilmente aceitaria o empréstimo do Jair sem ter a garantia que o Porto, no final de um contrato, compraria esse jogador, Marcão. Vamos aguardar, né? O que de fato a gente tem é que as negociações seguem. O Porto apresentou uma primeira proposta, o Santos fez uma contraproposta e os clubes seguem conversando sobre essa possível negociação nesse finzinho de janela, Marcão. Agora o ponto aí, Elias, é o seguinte: estamos chegando nos
momentos finais da janela de transferência. O Santos sonha com o Luan Pérez e pode acordar com o Richelli. O Santos pode perder Jair, pode perder João Basso. Esses momentos finais prometem ser emocionantes, né, Elias? Porque se nós olharmos os 4 jogadores contratados pelo Santos, o torcedor já está preocupado, né? Porque você pode perder o Jair. Ok. A proposta do Porto, se for uma compra do Jair por 15 milhões de euros e o Santos recebendo lá 8 milhões de euros à vista, como é a contraproposta do Peixe, me parece um negócio bom. Me parece um bom negócio. Agora, o problema está justamente na reposição do Jair, Elias. Se vem o Luan Pérez, ok. O Santos não perde muito. O Luan Pérez é um jogador experiente. É preciso saber como ele está clinicamente, que preocupa muito. Mas, tecnicamente, é um bom jogador. Agora, se você sai do Jair, pensa no Luan Pérez e acorda com o Richelli, aí o buraco é mais embaixo, hein, Elias? É uma diferença grande, né, Marcão? Tem que ter essa preocupação. É claro que se for por um empréstimo, eu acho que o Santos não deve ceder o jogador, porque vai receber um valor muito baixo, vai desfalcar a equipe, né? Não vai ter uma peça de reposição. E como você falou, a janela está se fechando, apesar que a diretoria do Santos, acho que foi o Galo que disse, né, que o Santos não ia pro desespero no começo da janela, ia deixar mais pro final, que poderia aparecer bons negócios. A gente sabe que não é assim, né? Os bons negócios já foram feitos, então a gente fica com medo disso. Agora a janela fecha. Se você perde um zagueiro como o Jair e não tem uma peça de reposição, por mais que o Richelli venha aí, tem um pouquinho de experiência, mas não é do mesmo nível, né? Então a gente fica muito preocupado, porque tem um campeonato duro ainda pela frente, se já tá difícil, né? Com o que a gente tem aí, a gente tem visto que o time não tá rendendo. Imagina você perder mais um jogador titular, depois de ter perdido o Joaquim na zaga, então fica bastante difícil, né? Espero que o Santos, se não for em definitivo, que segure o Jair aí, pelo menos até o fim da temporada, porque senão o Santos vai sofrer bastante, até porque se o Luan Pérez não vier, complica demais e também não se sabe como que ele está clinicamente. De repente o jogador chega e vai demorar 2, 3 meses para entrar em forma, aí o campeonato já vai chegar no final e o Santos pode ter um prejuízo técnico muito grande. Ô Giovani, são grandes as chances do João Basso voltar para o futebol português ainda nesta janela, é isso, Giovani? Entre todas essas negociações, a mais encaminhada é essa do João Basso, Marcão. O Arouca de Portugal estaria tentando repatriar esse jogador de 26 anos. A ideia é a seguinte: o Santos, quando comprou o Basso lá em julho de 2023, o Santos ainda deve cerca de 2 milhões de euros. O que o Arouca estaria propondo? O Arouca estaria propondo em quitar essa dívida pela metade, então o Santos passaria a dever apenas 1 milhão de euros, que seriam pagos a partir do ano que vem, pelo empréstimo do Basso até a metade do ano que vem, com uma opção de compra fixada, Marcão. O Santos vê com bons olhos essa negociação, por conta que essa dívida com o Arouca poderia resultar em um transfer ban. É uma dívida de mais de um ano. O Arouca estava ameaçando em ir à FIFA pedir o transfer ban do Peixe, Marcão. Então, de todas as negociações envolvendo os zagueiros, esta do João Basso é a mais encaminhada e muito provavelmente ele deve deixar o Peixe rumo ao Arouca de Portugal, clube que ele defendeu antes de chegar aqui na Vila Belmiro, Marcão. Tá aí João Basso, bigodinho. João Basso pode voltar para o futebol português, pode voltar para o Arouca de Portugal, clube que, aliás, vendeu o jogador para o Santos Futebol Clube na época por 2 milhões de euros. Giovani trouxe uma informação, mas vale o repeteco. O Santos avalia a contratação do zagueiro Richelli. É isso, Giovani? Isso, Marcão. Richelli, R-I-C-C-I-L-I, né? Richelli ali, o nome me parece até italiano, zagueiro que é do Famalicão, 25 anos para ele, jogador que foi revelado pelo Mirassol desde julho de 2019, pertence ao Famalicão. O Santos estaria analisando a contratação desse jogador para repor ou o João Basso ou a possível venda do Jair, Marcão. Richelli, 25 anos, 1,87 m, ele é zagueiro, formado pelo, aliás, o primeiro time aqui no Brasil foi o Mirassol, mas em 2019 ele foi transferido para o futebol português, para o Famalicão. Tem contrato com o clube português até junho de 2027. Na carreira, o jogador tem 169 jogos,
8 gols marcados e uma assistência. Jogador que atuou 152 vezes pelo Famalicão, 17 vezes pelo Mirassol. Giovanni Afonso. Me permite acrescentar sobre o Richelli, Marcão, assim, claro que a informação acabou de sair, né, não deu tempo da gente ir muito atrás dessa informação, mas antes daqui da gente entrar no ar, eu tava dando uma pesquisada sobre esse jogador, né, e eu vi 2 portais portugueses dizendo que na temporada passada, alguns clubes tentaram a contratação do Richelli, inclusive agora, Marcão, além do Santos, 2 clubes do futebol russo estariam de olho nele, o CSKA e também o Rubi Kazan estariam de olho nesse jogador, e os sites portugueses, inclusive um focado no Famalicão, trouxeram a informação de que o Famalicão, na época, pedia 4 milhões de euros pelo Richelli, né? Claro que um ano se passou, o jogador ainda tem aí mais 3 anos de contrato, mas pelo fato dele ainda ter vínculo até 2027, o Santos teria que comprá-lo por um valor em euros, né? Ou teria que tentar um empréstimo ali com opção de compra, Marcão. Santos desesperado por um zagueiro, e lembrando que nós demos de graça o Sabino pro Sport Clube Recife, né, Elias Cabrini Russo? Sabino, hoje titular no São Paulo, fez um bom jogo ontem ao lado do Arboleda. E o Santos que tinha o Sabino, jogador de casa, jogador revelado pelo Peixe, jogador interessante. E o Santos fez o favor de rescindir com o Sabino e entregar o jogador de graça naquele momento pro Sport Clube Recife. Coisas de Santos, hein, Elias? Coisas de Santos, né? E o torcedor que sofre com isso, né, Marcão? A gente vê o Sabino hoje, como você falou, titular do São Paulo, um cara que tinha um contrato assinado com o Santos, mas acabou sendo rescindido pela péssima administração que o Santos teve nos últimos 3 anos, né? Então, hoje sofre demais, né? Não tem um zagueiro para repor. A gente tem que suportar Alex Nascimento, Basso, que ajudou a derrubar o Santos no ano passado. Então fica, né? Agora, com a possibilidade de perder o Jair no finalzinho de uma janela, vai pro desespero tentar contratar um zagueiro aí, que a gente não sabe, né? Se realmente tem condições de vestir a camisa do Santos ou não. Porque passou pouco tempo no Brasil, no Mirassol, tá há muito tempo no Famalicão, mas é uma liga também que não é tão forte assim, a não ser os 3 times principais que tem em Portugal. Então é duro demais pro torcedor, mais uma vez, né? Ver tantos jogadores que saíram de graça, se dando bem em outros clubes e a gente sofrendo, principalmente com a zaga do Santos hoje.